Opa, fala aí, galerinha. Sexto ano chegando aqui, o tio Vini em peso. Não peso que eu tô gordo, não, viu, pessoal? Eu espero que não, né? Porque essa quarentena aí a gente come. Vocês sabem que a gente tá comendo mais que o normal, hein? Então, normal a gente ficar mais fortinho, não gordinho, hein? Fortinho. Músculos maiores, ossos grandes, aquela coisa toda. Brincadeira à parte, pessoal. É o seguinte, vamos dar continuidade à aula passada, onde a gente está falando sobre as tribos indígenas, sobre essa cultura aí que é interessante de aprendermos, tá bom? Mas antes disso, vai um recado importante para vocês, tá? Presta atenção aqui, ó, olho no olho aqui, ó. Seguinte, vai rolar uma live do nosso café literário, beleza? Vai ser na semana dia 16, tá bom? Vai ser nessa semana, só vou confirmar com a Tati o dia, mas é certeza, tá bom? Eu acredito que o sexto ano vai ser na terça-feira, tá? De manhã. Vou confirmar o horário. Vai ser uma live igual tem os plantões, vai ser a mesma coisa. Então, nessa semana, do dia 16, vocês não terão uma aula de YouTube. Vocês terão uma aula ao vivo. Olha que mais, hein? Mais que isso, impossível, pessoal. Top, né? Aí a gente vai falar do livro, debater, tomar um café também. Vou poder ver vocês, a gente toma um cafezinho, bate aquele papo e é isso, tá bom? Fiquem atentos no Connect, então, que vou disponibilizar certinho para vocês. Beleza? Vamos embora para a aula, então, pessoal. Terminar aí nas questões indígenas. Pô, como é que eles fazem, né? Não sei. Vou pintar a cara aqui também. Brincadeira. Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui um negocinho. Aí, foi. Opa, não é isso aqui não. Aqui. Bom, na aula passada, pessoal, falamos de bastante coisinha. Peraí, aí. Foi. Caramba, aqui. Na aula passada, então, começamos a falar dos povos indígenas, né, pessoal? Nossa, quanta coisa, voltou tudo, não era para voltar assim, todos os slides, olha tanta coisa que a gente já viu, né? Aqui. Na aula passada, falei sobre vocês a questão dos indígenas, dos povos, da importância cultural que eles tiveram para nós, né, de vários conhecimentos que eles trouxeram para a gente, né, a questão do banho, que eles tomavam banho todos os dias, é uma questão que nós pegamos e seguimos até hoje, né, a questão da higiene com eles, algumas matérias-primas, né, que a gente aprendeu com eles, assim, Guaraná, por exemplo, entre outros ali, eu falei de muita coisa com vocês, o tanto que eles foram importantes para alguns conceitos que nós seguimos até hoje, né? Ou seja, nós aprendemos muito com eles, tá bom? Falei também de algumas coisas que aconteceu ao longo da história, também daquele aspecto do homem branco que chegou aqui e, infelizmente, tiveram guerras, né? Conflitos, aquela questão da colonização do homem, e muitas tribos indígenas sumiram, né? Foram, de certa forma, exterminadas, vamos dizer assim, né, pessoal? Então, eu trouxe tudo isso para vocês, falar um pouquinho da cultura deles, dos instrumentos, da dança, daqueles aspectos, e comecei a falar das tribos por região, tá? Então, na aula passada, eu falei, inclusive, comecei, né, a falar dos índios parecis, falei um pouquinho deles, características deles, e agora vamos dar continuidade, beleza, pessoal? Passei essas atividades aqui, numa próxima a gente vai corrigir, porque a gente tem que terminar o conteúdo agora. Vamos lá, então. Esse aqui eu acho que são uma das tribos mais famosas, mais conhecidas ao lado dos tupis, que eu vou falar também. Os índios guaranis, pessoal. Os guaranis, então, têm a sua origem na região sul e sudeste. Então, vem lá de baixo e vai até aqui no estado de São Paulo, tá bom? Então, vem lá do Rio Grande do Sul, né? Os cânticos guarani, né, são entoados como uma forma de demonstrar aos deuses que existem sobre a terra. Sua música também é entoada para o controle das forças da natureza, como falta ou excesso de chuva. Eu já ouvi falar que acho que você deve ter visto até em desenho, né? Índio fazer a dança da chuva, aquela coisa toda para que chova, né? Então, uma grande característica desses índios, pessoal, é justamente essa. Os seus rituais, as suas danças, tudo eram atrelados, inclusive, a pedidos para a natureza, né? Pedindo aos deuses que eram todos vídeos da natureza. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais no final dos slides aqui. Inclusive, parece que a gente vai ter uma participação especial hoje, hein? Fica ligado. Os cantos são entoados ao som de cabaças transformadas em instrumentos musicais, né? Eu falei, inclusive, na aula passada, que alguns instrumentos, né, como a cuíca também, a gente tem vários apreços da questão indígena, dos indígenas que trouxeram
para nós esses instrumentos, né? Que também existe até hoje, aquelas cabaças, você põe uns chocalhos e faz toda uma musicalização ali em cima disso, tá bom? Então, esses são os guaranis, tá, pessoal? Muito conhecido porque eles viveram aqui na região sul e sudeste. Por isso que a gente ouve falar muito deles, porque eles são da nossa região, tá bom? Próxima tribo, esse aqui, pessoal, é os índios, os índios Goiás, isso mesmo, Goiás ou índios de Goiás também ficaram conhecidos, né? Aqui, pessoal, é o seguinte, essa tribo foi uma das que mais sofreram com a chegada do homem branco, tá bom? Contra a colonização dos portugueses, entraram em vários conflitos com os bandeirantes, levando à morte de muitos e forçando-os a mudarem de local com frequência. Hoje eles habitam o estado de Goiás. Existem muito poucos índios aqui em Goiás, tá? Por quê, pessoal? Goiás, né? Goiás. Epa! Calma, pessoal, que é só a quarta aula que eu tô gravando hoje, então eu tô meio doido. Mas é o seguinte, esses índios aqui, pessoal, eles foram aqueles índios, lembra que eu falei na aula passada? Que muitas tribos entraram em confronto, em conflito com os portugueses, né? Com os homens brancos que chegaram ali e começaram a colonizar as terras que até então eram eles que moravam lá, né? E esses aqui foram uma das tribos que bateram de frente, enfrentaram esses homens brancos, né? E consequentemente muitos morreram, porque não dá para você enfrentar arco e flecha, lança com fuzil, né? Com arma, que é o que o homem branco possui. Além do homem branco trazer muitas doenças, né? Eu falei isso na aula passada. O homem branco veio para cá, ele trouxe, né? Os portugueses trouxeram várias doenças que até então eram desconhecidas para os índios. E com esse confronto, eles mudaram-se de lugares por muitas vezes, né? Eles eram ali um pouco da região sudeste também, e aí eles foram migrando mais para o interior para poder fugir, né? E assim manter. Mas a verdade é que é uma tribo que sofreu muito, aí foi uma das tribos que mais sofreram com essa questão das guerras aí, né? E dos ataques dos portugueses, tá bom? E aí, por fim, pessoal, nós temos os tupiniquins, famosos tupiniquins, responsáveis aí pela nossa língua, né, a junção da língua tupi com a língua guarani, que vai formar o tupi-guarani, tabajaras e o termiminós, tá bom, pessoal? Todas essas tribos pertencem à região do Nordeste, portanto, foram as primeiras tribos a terem contato com os portugueses em 1500. Então, os portugueses chegaram lá pelo Nordeste, né? Vocês sabem que são da Bahia, a ilha de Veracruz, né? Posteriormente, ali, Salvador. Essa região foi a principal da vinda dos europeus, tá bom? E essas foram as três principais tribos, assim, em especial os tupiniquins, né? Junto com os tabajaras, que fizeram o primeiro contato, as primeiras tribos de reais a terem o contato com esses homens portugueses. E os primeiros a terem ali a troca de bens, a conviverem com eles, tá bom? De uma forma pacífica, primordialmente falando, tá certo? Olha lá, foi através dessas tribos que chegou o conhecimento do padre José Anchieta, a lenda do Curupira, tá? Que vem dos tupiniquins. Este que irá se tornar uma das principais figuras do folclore brasileiro. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Curupira, personagem com os pés trocados, que protege a natureza. Era uma lenda, né, dos tupiniquins, tá bom? E por que essa lenda, pessoal? Aí nós vamos a uma coisa muito importante, né, para a gente fechar aí esse contexto das tribos e dos índios. Os indígenas, eles eram muito atrelados a crenças, tá? Então, olha só, como vimos, todas as tribos se destacam por conceitos conhecidos atrelados ao xamanismo. O que é o xamanismo, pessoal? O xamanismo é uma crença, tá bom? É uma religiosidade na qual as pessoas que creem nisso, nessa religião, acreditam que você consiga tornar-se um só, né, ser humano com a natureza e com outras vidas, tá bom? Como plantas e demais animais. Então, esse tipo de ritual era muito comum entre as tribos, né? Por isso as danças, toda aquela coisa que sempre envolve o quê? A natureza. Então, eles acreditavam em deuses que tinha ali todo o envolvimento da natureza, dos animais, daquelas coisas que eram para eles o mais importante, de sustentabilidade, tá bom? Então, olha só, eles acreditavam que os seus rituais, né, o homem consegue se tornar um só com outras formas de vida em sua volta, como animais, plantas, tá bom? Para tal, é comum em seus rituais música, dança, ervas misturadas para fumo. Então eles misturavam, eles tinham aqueles cachimbos de madeira e eles misturavam várias coisas lá e fumavam
e para fazerem todos esses ritos, né? E algumas características eram mais específicas. Vale destacar também que algumas tribos eram até mais radicais e em alguns de seus rituais faziam inclusive até sacrifícios de animais, agradecendo os deuses, né, pela fertilidade da terra, do plantio, de terem animais como alimento em sua volta, tá bom? Então eles eram muito comuns a isso. E é interessante também nós concebermos aqui que os índios, quando começava a faltar recurso, eles viviam ali, e aí começava a faltar plantas, começava a faltar animais mais distantes, eles mudavam de local, porque eles entendiam que aquela terra já tinha dado tudo, os deuses haviam dado tudo para eles, e aí eles tinham que mudar-se para outro local. E isso é interessante, que isso facilita uma retomada da natureza muito maior. Porque quando você está ali, consome tudo que tem numa região e você muda, aquela região vai voltar à normalidade, os animais vão começar a frequentar ali aos poucos de novo, as plantas vão voltando, se reerguendo, e assim você, com eles fazendo essa mudança, eles podiam voltar para aquela região depois de algum tempo, que estariam lá de novo benefícios para eles viverem. Olha que interessante, né? Então, esse xamanismo aqui é uma coisa muito antiga, tá? Essa crença deles aqui vem de povos aí milenares, tá bom, pessoal? Não se sabe ao certo de quando que surgiu, mas acredito aí que coisa de 30 mil anos no passado, uma coisa que vem lá na parte do norte, próximo ali à Antártica, tá bom? É uma coisa bem mais complexa, tá bom? E agora, pessoal, para falar um pouquinho disso, por que que os índios tinham toda essa crença, tinha tudo isso aqui, eles tinham essa visão diferente, né, da nossa aqui, da verdade cristã, nós teremos um convidado ultra mega especial aqui, tá bom? Só um minutinho, já vai vir, ele tá empolgado aqui hoje aqui. Com vocês, pessoal, para encerrarmos essa aula, vou chamar o professor Matheus, tá? Ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão das crenças aí dos índios e por que que eles tinham isso, tá bom? Por que que eles tinham essa visão aqui. Obviamente que eles não conheciam o cristianismo, tá bom? Mas vocês vão entender o porquê ele vai falar muito bem sobre isso, que é uma questão da necessidade religiosa, tá bom? Para finalizar, então, antes do professor Matheus vir falar com vocês, eu peço que vocês leiam as páginas 42, 46, 53 e 57. Cada uma delas tem um texto falando das tribos, bem interessante, né? Falando um pouquinho delas. E façam os exercícios da 43 a 46. Beleza, pessoal? É isso. Vamos parando por aqui. Forte abraço. Fiquem aí com o professor Matheus agora. Grande amigo. Abraço, Matheus. Calma que ele está empolgado para vir hoje. Ele vai falar com vocês aqui. Se cuidem, turminha. Fiquem com Deus. Até a próxima. Olá, sexto ano. Seja bem-vindo a esta aula. Como vocês podem ver, eu invadi um pouco a aula do professor Vinícius, mas é para uma boa intenção. Vocês estão vendo a religiosidade dentro do âmbito indígena, ou seja, dentro do povo indígena. Como eles praticavam seus ritos, como eles praticavam as suas liturgias, que era próprio do povo ali. Então, com certeza, o professor Vinícius, como bom professor que ele deve ter dado uma senhora aula, ele deve ter falado de maneira bem pontual, de maneira bem sistemática e exaustiva sobre as aulas, né? Sobre como funciona a religião indígena. Porque quando nós estudamos uma cultura, com certeza o aspecto religioso está atrelado à cultura a qual nós estamos estudando, ou seja, a cultura do povo a qual nós estamos estudando. E vocês estão analisando aí, vocês estão estudando a cultura indígena. E a cultura indígena, ela é repleta de ritos, ela é repleta de aspectos religiosos, de aspectos rituais e litúrgicos. Mas algo que nós precisamos analisar, como já foi analisado no primeiro bimestre de ensino religioso, é aquilo que é chamado de necessidade religiosa. Todo ser humano ele é religioso por essência. O ateu, ele que às vezes afirma não ter uma religião, ele diz, não, eu não sou religioso, eu estou privado apenas da razão. Mas quando o ateu coloca apenas a razão como critério de verdade, como critério para ler a realidade, ele na verdade está demonstrando a sua devoção, a sua religião à razão. Ou seja, a razão é o objeto de fé do ateu. A razão é o objeto de fé, é o objeto de devoção do racionalismo.
Então o racionalismo, de certa forma, também é uma religião. Por quê? Porque ele só vai acreditar naquilo que a sua razão diz ser verdade. Então isso, na verdade, é um atributo de fé. Então não é escapatória. Todo ser humano, ele é religioso por essência. E algo que nós estudamos no primeiro bimestre, e que eu já tenho, né, nas aulas de ensino religioso falado bastante, é sobre a questão de que toda razão, todo empreendimento, né, todo pensamento que nós fazemos, todo pensamento humano, ele é permeado por fé. Por exemplo, nós só pensamos sobre algo. Nós só pensamos sobre alguma coisa que é colocada diante de nós. Então, por exemplo, você que está vendo esse vídeo, você está vendo, ouvindo e analisando sobre esse vídeo porque você crê que aquilo que os seus olhos estão vendo é verdade. Você crê que aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo é verdade. Porque senão não teria como você pensar sobre algo. Então, de certa forma, nós confiamos nos nossos sentidos, nós confiamos na nossa capacidade de raciocinar. Então, isso demanda fé. E fé, pessoal, é uma característica da natureza religiosa que o ser humano possui. Todos nós somos religiosos. Agora, a questão é, nós precisamos analisar como e da onde, quando nasceu essa necessidade religiosa. Por que, por exemplo, no mundo aí, né, o mundo que nós vivemos, está aí na casa dos 7 a 8 bilhões de pessoas, quantas religiões existem em meio a toda a humanidade? Por que o ser humano cria tantas religiões? Porque os índios têm essa questão, né, religiosa, porque os índios desenvolveram na sua cultura os aspectos religiosos, os aspectos xamânicos, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, o ser humano, a partir do momento que ele se afasta de Deus, ele precisa desesperadamente colocar algo no lugar de Deus. Em Eclesiastes 3:11, por exemplo, a Bíblia diz que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. O homem foi formado por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. E quando a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem se tornou um ser vivente. Mas preste atenção no fato de que aquilo que Deus colocou sobre o homem, ou seja, o seu fôlego de vida, isso nada mais era do que o fôlego de vida do próprio Deus. Ou seja, o ser humano, ele vive porque existe nele um aspecto não divino, mas colocado pelo próprio Deus. Então, na verdade, o homem vive porque ele recebeu um aspecto do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus é que soprou o fôlego de vida. Então, a nossa vida, ela é dependente de Deus. Então, não tem como a gente, como que eu vou dizer, não tem como a gente, por mais que queiramos, de nos desligarmos completamente de Deus. Porque o homem, depois do pecado, ele se desligou de Deus, mas o espaço que Deus ocupava ali na vida humana permaneceu. Então, o que aconteceu? A partir do momento que o homem se desligou de Deus por conta do pecado, aquele espaço que Deus preenchia ficou ali. E o ser humano, na tentativa de preencher esse espaço, começou o quê? A deificar. O que é deificar? É fazer algo como se fosse Deus. O ser humano, depois do pecado, ele perdeu a imagem de Deus. Ele perdeu a referência de Deus. Porque o homem, ele foi criado e era guiado pelo próprio Deus. Em Gênesis 1:28, por exemplo, nós vemos que a partir do momento que Deus abençoou o homem, esse abençoar é soprar do seu fôlego de vida, Deus lhes disse, ou seja, Deus ali disse quem o homem é e como ele deveria viver. Então o homem, na sua vida, ele é completamente dependente de Deus. Mas a partir do momento que entra o pecado, o homem perde essa referência e ele vai buscar substituí-la em entes naturais ou nele mesmo. Então você pode ver que as primeiras civilizações que a história registra, que são as civilizações mesopotâmicas, todas elas vão fundar as suas civilizações em bases religiosas.
Por exemplo, quando eles começaram a criar as suas leis, se a gente pegar, por exemplo, o conjunto de leis, o código de leis mais antigos que a história registra, chamado Código de Hammurabi, você vai ver que para que aquela sociedade ali permanecesse em ordem, permanecesse organizada, era necessário um conjunto de leis. Mas precisaria de alguém que estabelecesse aquelas leis do ponto de vista da autoridade. Ou seja, não poderia ser qualquer um. Então, para que a lei fosse válida, precisaria evocar um ser que tivesse autoridade para implantar aquelas leis. É a mesma coisa, por exemplo, alguém do sexto ano, um coleguinha aí de vocês, querer colocar algumas leis. Ninguém vai obedecer. Por quê? Porque o coleguinha que tenta implantar algumas leis, ele não vai ter a autoridade necessária. Por quê? Porque ele está no mesmo nível dos demais. Então, para que fosse necessário organizar uma sociedade, era necessário, por exemplo, algumas leis. Mas essas leis, elas só seriam estabelecidas por alguém cuja autoridade estaria acima dos demais cidadãos. Então, por isso, eles começaram a criar uma pleiade de deuses. E esses deuses escolhiam pessoas, e essas pessoas estabeleciam essas leis. Mas eram todos deuses imaginários. Eram deuses criados a partir de elementos da natureza. Por isso que a civilização egípcia, por exemplo, vai ter o deus Sol, a deusa Lua, né? E eram seres criados pelos homens, colocados no âmbito de deuses, no status de deuses, que eram misturados com animais e homens, os chamados antropoformismo, ou seja, formas de homem, mas mesclado, né, com formas de animais, aquilo que é chamado de híbrido. Então, se você vê, por exemplo, as imagens criadas para representar as chamadas divindades egípcias, todas elas eram meio homens e meio animais, ou também, às vezes, elementos da natureza. Então, todas as divindades dessas civilizações mesopotâmicas e todas as divindades e espiritualidade desenvolvida pelos indígenas, todas elas são tentativas de desenvolver, não apenas de desenvolver, mas de suprir a necessidade religiosa sentida pelo homem. E quando essa necessidade nasce? A partir do momento que o homem se desliga de Deus, se desliga do Deus verdadeiro. Então, a busca do homem por Deus é um indício de que Deus de fato existe e de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todas as religiões que são construídas na tentativa do homem de se religar a esse Deus que ele não conhece, mas que o lugar em que Deus ocupou um dia está lá, conforme eu disse, né, Eclesiastes 3:11, Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. A eternidade ali não é uma coisa, não é uma condição temporal, muito além disso, a eternidade é uma pessoa, porque o termo ali é olam. E quando o judeu fala olam, ele está falando de ha-olam, ele está falando de o eterno. Então esse eterno não é, como eu disse, uma condição temporal ou extratemporal, mas é uma pessoa, ou seja, o próprio Deus. Então esse Deus verdadeiro criou um homem, só que o homem se distanciou dele, perdeu a referência e aí começou a criar várias tentativas a fim de se religar a esse Deus que ele não conhece. E por não o conhecer, mas sentir a necessidade de se religar a ele, foram criados vários deuses. Várias coisas começaram a ser adoradas. Nós, por exemplo, temos uma facilidade muito grande de estabelecer sobre as nossas vidas ídolos. Por isso que nós adoramos, né? Tem gente aí que adora o Neymar, ou adora um cantor, adora um personagem da televisão. Ou seja, nós temos essa facilidade. Por quê? Porque nós somos criados por Deus para adorá-lo. Somente Deus é que vai suprir de fato a necessidade religiosa que Ele mesmo colocou. Então nós podemos até, para eu finalizar, né, essa aula, eu já falei muito, mas por que o cristianismo é a religião verdadeira? Porque todas as demais religiões é sempre o homem tentando buscar a Deus. É sempre o homem verificando coisas e construindo caminhos para se achegar a esse Deus que ele não conhece,
mas ele tem necessidade de adorar e conhecer esse Deus. Mas no cristianismo é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que vem ao encontro do homem. Ou seja, não é o homem que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao encontro do homem. É Deus encarnado, o próprio Jesus Cristo, é que vem para que nós vejamos a Ele. Por isso que João 14,9 ele vai dizer, né, para Filipe, para Natanael, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus veio revelar o Pai, a fim de que todo homem olhasse para Jesus, visse nele esse Deus que criou todas as coisas e que criou o homem, e que somente esse Deus é que pode suprir a necessidade religiosa que há em nós. Então Jesus é a verdadeira religião, porque é o único que pode nos religar. Lembrando que o conceito de religião é religar o homem a Deus. Então somente Jesus pode nos religar a Deus, porque Ele é o próprio Deus a qual nós precisamos nos religar. Foi Ele que colocou o desejo de nos encontrarmos com Deus. E por mais que o ser humano tente substituir por outra coisa, se não for o próprio Jesus, essa necessidade estará lá. Então, pessoal, estude bastante, é importante vocês saberem, né, a espiritualidade dos índios, mas sempre lembrando que toda a espiritualidade desenvolvida ali pelo povo indígena nada mais é do que a tentativa de se religar ao Deus verdadeiro, ao qual ele não conhece. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula de ensino religioso, ou quem sabe alguma outra participação na aula de literatura e linguagem. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.